Você já parou para pensar por que Deus deu tanta importância ao sangue na Bíblia? Porque em Levítico 17 Deus diz que a vida da carne está no sangue? Será que isso era apenas uma regra antiga para Israel? Ou existe aqui um princípio eterno que revela como uma pessoa reconciliada deve viver diante do Criador? Porque no vídeo anterior nós vimos o povo sendo reconciliado. Mas agora vem a pergunta mais profunda. Depois que Deus perdoa, como devemos viver? Hoje vamos entender por que o sangue representa a vida diante de Deus. Por que o sacrifício tem tanto valor e como esse princípio pode despertar em nós uma nova forma de viver, com reverência, propósito, domínio, saúde espiritual e prosperidade verdadeira. Levítico 16 mostrou o dia da expiação. O povo era purificado, reconciliado e restaurado diante de Deus. Mas Levítico 17 mostra que a reconciliação não era o fim do processo, era o começo de uma nova forma de viver. A grande mensagem é: quem foi reconciliado não pode continuar vivendo de qualquer maneira. Muita gente quer prosperidade, liberdade e uma vida melhor, mas não quer mudar a forma de viver. Só que, na lógica bíblica, primeiro vem a reconciliação, depois vem a transformação. Deus não nos reconcilia apenas para aliviar a nossa culpa. Ele nos reconcilia para transformar a nossa vida. Levítico 17 começa ensinando centralidade. O sacrifício não pode ser feito de qualquer jeito. Deus ordena que os sacrifícios sejam trazidos ao lugar correto. Isso mostra que a adoração não deveria ser feita segundo a vontade humana, mas segundo o princípio de Deus. Agora existe uma lição importante aqui. O povo reconciliado aprende a organizar sua vida em torno de Deus. Ou seja, uma vida próspera não nasce da desordem. Nasce quando Deus deixa de ser um detalhe e passa a ser o centro das decisões, dinheiro, trabalho, corpo, família, mente e propósito. Quando Deus sai do centro da nossa vida, até sacrifício vira confusão. Levítico 17 também combate práticas erradas de sacrifício fora da presença de Deus. Isso revela que o povo não podia viver com aparência de fé, mas com práticas. Hoje muitas pessoas dizem querer uma vida com Deus, mas ainda sacrificam sua paz, sua saúde, seus princípios e sua vida, sua família, no altar da ansiedade, no altar da ganância, no altar da comparação e do medo. Você sempre está entregando sua vida em algum altar. A pergunta é: esse altar pertence a Deus? Porque o problema não é desejar crescer,
prosperar, conquistar, construir riqueza ou viver melhor. O problema é quando essas coisas assumem o lugar de Deus. Prosperidade com Deus tem ordem, sucesso com Deus tem princípios, liberdade com Deus tem limites, riqueza com Deus tem propósito. Talvez hoje a gente não leve um animal até um altar de pedra, como em Levítico 17. Mas todos os dias levamos nossa mente, nosso corpo, nosso tempo e nossas decisões para algum altar. Quando perdemos nossa paz tentando controlar tudo, estamos sacrificando no altar da ansiedade. Quando abandonamos nossa saúde para provar valor, estamos sacrificando no altar da pressa. Quando negociamos nossos princípios por dinheiro, estamos sacrificando no altar da ganância. Quando vivemos nos comparando e nos sentimos menores, estamos sacrificando no altar da comparação. E Deus está nos chamando de volta ao altar certo. Porque uma vida reconciliada não é uma vida sem ambição, sem sonhos ou sem prosperidade. É uma vida onde tudo isso está debaixo da presença, da ordem e dos princípios do Criador. O altar onde a gente entrega a nossa vida revela quem governa o nosso coração. Quando Levítico 17 diz que a vida está no sangue, Deus está ensinando que a vida não é comum, que a vida não é barata e não é descartável. O sangue representava a vida diante de Deus. Por isso, ele não podia ser tratado de qualquer maneira. A mensagem era clara: a vida pertence ao Criador. E se a vida pertence a Deus, então nós também não podemos tratar nossa própria vida de qualquer jeito. A vida não nasceu do acaso. A vida não pertence primeiro ao homem. A vida não pode ser tratada como mercadoria, como objeto, como ferramenta ou como algo descartável. Porque nosso corpo não é descartável, nossa mente não é descartável, nosso tempo não é descartável, nossa energia não é descartável, nossa família não é descartável, nossa paz não é descartável. Muitas vezes queremos prosperar, vencer, conquistar, mas estamos destruindo a saúde, perdendo a paz, vivendo com ansiedade, sacrificando a família e chamando isso de sucesso. Outras vezes tratamos a própria vida como algo barato, sem valor. Vendemos nossa paz por qualquer discussão, vendemos nossa saúde por excesso de trabalho, vendemos nossa mente por preocupações que não conseguimos controlar, vendemos nosso tempo por distrações que não constroem nada, vendemos nossa energia tentando provar para as pessoas que nem se importam com nós. E depois nos perguntamos por que estamos cansados, vazios, ansiosos, improdutivos e espiritualmente fracos. Às vezes dizemos: eu quero prosperar, eu quero vencer, eu quero ser livre, eu quero uma vida melhor, mas estamos destruindo nosso próprio corpo, vivendo sem descanso, alimentando pensamentos de medo, carregando culpa, negligenciando a família, nos comparando todos os dias e chamando isso de buscar sucesso. Prosperidade é viver com sabedoria,
com propósito e reverência diante de Deus. Prosperidade de verdade é viver melhor, é viver inteiro, é viver com propósito, é entender que tudo que Deus deu, ou tudo que Deus nos deu, precisa ser administrado com reverência. Se a vida pertence a Deus, então prosperar também começa com mordomia. Mordomia não é apenas cuidar de dinheiro, é cuidar da vida que Deus confiou a cada um de nós. Porque quando entendemos o valor do sangue, começamos a entender o valor da própria vida. Nossa vida é valiosa demais para ser desperdiçada em altares errados. Levítico 17 mostra que o sangue era dado sobre o altar para fazer expiação. Isso nos ensina que o perdão não era algo superficial. Havia custo, havia entrega, havia vida envolvida. Hoje muitos querem mudança, mas não querem entregar. Querem prosperar, mas sem disciplina. Querem liberdade sem abrir mão dos hábitos que os prendem. Querem sucesso, mas sem obedecer aos princípios que sustentam esse sucesso. Mas a Bíblia mostra que tudo que tem valor exige sacrifício. Não estamos falando de nos destruir, de sofrer sem propósito ou viver uma vida pesada. Estamos falando de entrega consciente, abrir mão do que está nos afastando de Deus, o que está nos afastando da sabedoria, da saúde, da paz e do propósito. Às vezes o que precisa ir para o altar é a ansiedade, às vezes é a ganância, às vezes é a comparação, às vezes é a preguiça, o orgulho, a desorganização ou até a falta de domínio próprio. Porque uma nova vida exige que algo antigo morra. Aquilo que transforma a nossa vida sempre exige que algo antigo seja colocado no altar. Sacrifício não é perda, é alinhamento com Deus. No pensamento bíblico, sacrifício não era apenas perder algo. Era reconhecer que Deus era o dono da vida, da provisão e do futuro. Muita gente pensa que obedecer a Deus é perder liberdade, como se os princípios de Deus fossem correntes. Mas, na verdade, a obediência funciona como proteção. É como uma cerca em um lugar perigoso. Ela não está ali para tirar nossa liberdade, mas para impedir que a gente caia. O problema é que muitas vezes chamamos de liberdade aquilo que está nos prendendo. A pessoa diz, eu faço o que eu quero, mas não consegue controlar os próprios impulsos. Compra o que não pode, entra em dívidas, vive ansiosa, se alimenta de qualquer jeito, perde tempo com distrações e depois chama isso de liberdade. Mas isso não é liberdade. Isso é escravidão disfarçada de escolha. A obediência a Deus nos ensina limites, domínio próprio, sabedoria e direção. E esses princípios não empobrecem a vida, eles colocam a vida em ordem. Por isso, o verdadeiro sacrifício não é perder a alma, é abandonar aquilo que estava desorganizando a alma. O sacrifício verdadeiro não empobrece a alma, ele reorganiza a vida. Comer sangue era proibido, porque a vida não deve ser consumida como coisa comum. A proibição de comer sangue ensina a reverência. Deus estava treinando o povo para não tratar a vida como algo
vulgar. Hoje nós não vivemos exatamente o mesmo contexto de Levítico 17. Podemos não estar diante da regra de não comer sangue como Israel estava, mas o princípio continua muito atual. Não trate a vida de forma comum e desordenada. Porque muita gente não come sangue, mas consome a própria vida todos os dias. Consome a saúde trabalhando sem descanso. Consome a paz controlando tudo. Consome a mente com pensamentos de medo, de culpa, de comparação. Consome o dinheiro com impulsos e desorganização. Consome a família por falta de presença. Consome a fé se afastando pouco a pouco dos princípios de Deus. E quando percebe, a pessoa está viva por fora, mas cansada e morrendo por dentro. Por isso, Levítico 17 nos desperta para uma pergunta profunda. O que está drenando nossa vida hoje? Porque o problema não é apenas o que entra no nosso corpo, mas aquilo que está dominando nossa mente, nosso tempo, nossas decisões e nosso coração. A pergunta não é apenas o que a gente consome, é o que está nos consumindo. Uma nova forma de vida exige domínio. Levítico 17 mostra limites, e limites são parte de uma vida saudável e próspera. O povo reconciliado precisava aprender domínio. Domínio sobre desejos, práticas, impulsos e hábitos. E isso se reconecta diretamente com riqueza e prosperidade, porque ninguém constrói uma vida livre sendo escravo dos próprios impulsos. Deus estava formando um povo reconciliado, mas também um povo disciplinado. Eles não podiam viver de qualquer maneira, decidir de qualquer jeito ou tratar a vida como algo comum. E isso conversa diretamente com a nossa vida hoje. Porque ninguém constrói liberdade sem disciplina. Ninguém prospera sem domínio próprio. Ninguém vive a mentalidade do reino sendo governado por impulso, ansiedade, comparação e descontrole. A disciplina financeira, por exemplo, não é apenas sobre dinheiro. É sobre governo interior. É sobre aprender a dizer não hoje para viver algo maior amanhã. A mentalidade do reino nos ensina que prosperidade não é gastar sem limites. Não é competir com os outros ou viver para a aparência. Prosperidade é administrar com sabedoria aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Fé sem ação vira apenas intenção. Ação sem princípios vira confusão. Mas fé com ação e sabedoria gera transformação. Por isso, uma pessoa reconciliada com Deus começa a viver de forma diferente. Ela pensa diferente, escolhe diferente, gasta diferente, trabalha diferente e se posiciona diferente. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer. A verdadeira liberdade não é ser escravo daquilo que antes nos dominava. Quem aprende a governar a si mesmo começa a construir uma vida próspera, livre e alinhada com os princípios do Criador. Quem não governa seus impulsos será governado pelas consequências. Após tudo isso que vimos, então, como devemos viver? Em primeiro lugar, depois de reconciliar com Deus, devemos viver com referência a Ele. Devemos viver com consciência, devemos viver com domínio, devemos viver colocando Deus no centro da nossa vida. Devemos entender que a vida tem valor, que o sangue representa a vida e que o sacrifício revela o preço da restauração. Uma vida próspera
saudável, feliz, rica, livre e independente começa quando entendemos que nossa vida pertence ao Criador. Prosperidade sem reverência vira vaidade. Liberdade sem princípios vira escravidão. E sucesso sem Deus vira peso. Se Deus nos reconciliou, Ele não está apenas apagando o nosso passado, Ele está nos chamando para uma nova forma de viver. Se essa mensagem falou com você, já deixa seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam despertar para uma vida com Deus, uma vida com propósito, com sabedoria. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa entender que a verdadeira prosperidade começa quando a vida volta para o altar certo, o altar do Criador. No próximo vídeo nós vamos entrar em Levítico 18 e avançar ainda mais nessa jornada. Depois de mostrar que a vida pertence a Deus, agora o Criador começa a formar um povo separado, com princípios diferentes, hábitos diferentes e uma mentalidade diferente. Porque quem foi reconciliado não vive mais como antes. Deus não nos chama apenas para sair do erro, mas para despertar para uma vida próspera, saudável, feliz, rica em propósito, livre, independente e alinhada com os princípios que Ele deixou. Então já se prepara, porque em Levítico 18 nós vamos entender como uma nova vida exige uma nova forma de pensar, de escolher e viver diante do Criador. Te espero no próximo vídeo.